muito especial, de plenitude. Que naquele lugar, imagina assim que tem esse salão todo e tem um pontinho aqui no meio, e é naquele lugar que as coisas de fato acontecem. Porque é o lugar onde Deus quer que eu esteja. É disso que eu quero compartilhar com você. Eu quero falar para você da expressão mais verdadeira e perfeita de plenitude, que é Jesus Cristo. Jesus, ele é a expressão perfeita da plenitude de Deus. Já parou para pensar isso? Jesus, ele é a expressão, a manifestação da plenitude daquele que o enviou. Não tem como falar de plenitude sem falar de Jesus. Em João, capítulo 4, versículo 34, é um texto muito, muito tremendo. É uma declaração de Jesus a respeito do chamado que ele tinha, da missão dele. E aí em João 4,34 diz assim, preste atenção. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, diz Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esta palavra realizar é a palavra plenitude. A palavra realizar é a palavra teleios, que significa completar, finalizar. Então, alcançar plenitude é finalizar algo, chegar ao fim de um propósito. E o propósito de Jesus não era dele, era do Pai. E o propósito dele era finalizar, chegar até o fim do propósito daquele que o enviou. Para você chegar aonde você tem que chegar, você precisa saber para onde está indo. Amém? Já viu aquelas pessoas que estão sempre indo? Já viu? Tudo bem? Tudo indo. Eu não sei, mas as pessoas que estão indo, não estão indo para lugar nenhum. Estão indo para onde? Se você não sabe para onde está indo, você nunca sabe se chegou. Você nunca sabe se está perto, porque você não sabe para onde está indo. E Jesus sabia para onde estava indo. Sabia de onde tinha vindo. João 8,14 diz isso. Ele estava ali numa discussão com os fariseus. E aí ele diz assim, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Mas vocês não sabem de nada. Foi o que ele disse ali. Não é? Eu sei de onde eu vim e para onde eu estou indo. Vocês não sabem de nada. Se você não tem claro por que você está indo, para onde você está indo, o que você está fazendo, você não tem como alcançar a plenitude do propósito de Deus. E Jesus, ele já veio sabendo, conhecia o propósito, e o tempo todo ele ia em direção a esse propósito. E a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Ali no livro de Mateus, no capítulo 16, acontece uma situação interessante, que o inimigo, né, o diabo tenta desviar a atenção de Jesus e tenta tirá-lo do foco. O diabo também conhecia qual era o propósito. E ali naquela situação, Jesus está falando para os discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém,
ali o texto. Aí você percebe que ele tem, de novo, aí fica bem claro nessa palavra, era necessário, quer dizer, não era para ir para qualquer lugar, ele tinha um lugar para ir. Deus tinha estabelecido que ele tinha que ir para Jerusalém. E lá ele sofresse. E Pedro, quando ouve isso, fica movido de dó, talvez, e fica confuso porque não quer que aconteça nenhum mal com Jesus. E aí, nos 2 versículos seguintes, Pedro diz assim para Jesus: não vai acontecer nada contigo. Não vai acontecer nenhum mal. E aí Jesus, porque conhecia o propósito, presta atenção nisso. Porque conhecia o propósito de Deus, teve discernimento de olhar para Pedro e falar: arreda-te, Satanás. Você não vai ser pedra de tropeço para mim. Eu vou morrer sim. Eu vou para Jerusalém sim. Quando a gente sabe o propósito de Deus, você tem discernimento para saber quando aquilo que cruza o teu caminho é de Deus ou não. Jesus, sabendo, olha para Pedro e fala: Pedro, você está movido pelo diabo. E aí depois no versículo 23, no finalzinho, ele diz assim: olha, você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas que são dos homens. Se Jesus olhasse para as coisas dos homens, ele não iria para Jerusalém. Mas ele estava olhando para as coisas de Deus e ele tinha um caminho para seguir. Amém? Depois ali, quando ele está crucificado, João capítulo 19, e quando ele diz assim: está consumado. Essa palavra consumado é a mesma palavra de João 4,34 do início, que é a palavra teleios, que é a palavra completar, finalizar. Ali ele está dizendo assim: acabou. Acabou o quê? Acabou o propósito. É a mesma palavra. A vontade do Pai era que ele estivesse ali, para que ele pudesse morrer e ressuscitar. Tem uma coisa muito importante que eu estou pensando desde sexta-feira, por causa de uma palavra que o Robério trouxe na vigília, que é assim: ele falou que eu sou imagem de Deus aqui na Terra. E é claro que todo mundo sabe disso. Mas aí eu fiquei pensando, por que eu sou imagem do Pai, a minha comida também tem que ser fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida não pode ser outra. Porque eu sou a imagem de Deus, eu também tenho que ser expressão da plenitude dele. Porque eu sou imagem do Pai, eu também devo saber para onde vou e de onde vim. Porque eu sou imagem do Pai, eu também tenho que chegar até o fim. Eu também vou completar o que Deus preparou para mim. Tem uma outra pessoa que eu gosto muito na Bíblia, que era um homem muito convicto do chamado que ele tinha, era Paulo. E Paulo tinha convicção do que ele tinha que fazer. Ele tinha no coração dele o chamado de Deus, ele sabia para onde estava indo e o que tinha que fazer. Quando você sabe o propósito de Deus, você é assertivo. E este lugar que eu falo que há um lugar que há a plenitude de Deus, é o lugar quando a gente está no centro da vontade de Deus. Quando você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, há a presença de Deus sobre a tua vida. Por que acontecia o que acontecia quando Jesus passava nos lugares? Porque a presença do Pai estava sobre ele. O
poder de Deus estava sobre ele. Ele testificava o Deus vivo, ele estava no centro da vontade de Deus. Paulo, quando descobre o propósito de Deus, ele vai reto e sempre, né? E ali em Atos 20, 24, ele diz assim: em nada considero a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra a carreira daquele que me enviou e realize a sua obra. De novo a palavra realizar. A mesma palavra. Não considero nada mais importante do que chegar até a plenitude do chamado de Deus para a minha vida. É isso que Paulo disse. Você tem que saber para você cumprir. Se você não sabe, você vai ficar indo. Tem uma outra pessoa que conhecia também o propósito de Deus, e é uma pessoa que nos inspira a buscar, a ouvir a voz de Deus e saber a vontade do Pai. Neemias. Neemias era bem convicto e bem determinado do propósito. E ele sabia que Deus tinha chamado ele para restaurar os muros de Jerusalém. Quando você sabe o que tem que fazer, você não perde tempo fazendo outra coisa. Você vai fazer o que Deus mandou. Às vezes, nós perdemos tempo, estamos fazendo outra coisa porque não sabemos que Deus está mandando restaurar os muros de Jerusalém. E hoje nós estamos aqui para orar, porque Deus vai falar com você. Ponto, vai falar. Deus vai falar para você se é para você ir para Jerusalém ou para outro lugar. Deus vai te dizer se é para você cumprir um ministério A ou um ministério B. Porque é da vontade de Deus que você cumpra o propósito dele. Deus não gosta de brincar de esconde-esconde. É da vontade de Deus que você saiba. Vocês entendem isso? Que você saiba, porque às vezes você pensa assim, não, mas Deus fala só com alguns. Mentira. Deus fala. Deus fala. E aí Neemias conhecia a palavra, né, conhecia o propósito de Deus. Vai restaurar os muros de Jerusalém. E quando a gente está focado num propósito, os inimigos se levantam, básico, né? As pessoas tentam nos desviar. O inimigo, sabendo que você, né, está ali, que não vai desviar, o inimigo vai tentar colocar de tudo no seu caminho, até coisas boas. Mas o bom, até uma coisa boa, pode estar errado se não for a vontade de Deus. E aí, no capítulo 6 de Neemias, acontece o seguinte. Ele estava quase terminando a restauração dos muros. Ali no versículo 3 fala que estava no versículo 1, diz que está faltando só colocar as portas. Os inimigos, ouvindo isso e sabendo disso, mandam mensageiros para ir lá atormentar o Neemias, para mandar chamar Neemias. Aí sabe o que ele diz no versículo 3? O que ele diz lá? Eu não desço daqui, porque eu estou fazendo uma grande obra. Se ele não soubesse, ele desceria. E os inimigos, os mensageiros, eles voltaram mais 5 vezes para atormentar, atemorizar o Neemias. E no versículo 13, é interessante, coloca para mim o 13, Vlad. Ali. Os inimigos, eles subornam um falso profeta para ir lá falar uma palavra que não era da parte de Deus. E aí Neemias diz assim, ó, eles os subornaram para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse. Vocês sabem o que significa a palavra pecar?
errar o alvo. Se ele descesse dos muros, ele estaria pecando, porque ele deixaria de estar andando na direção que era o propósito de Deus. E ali, então, ele tem um discernimento, de novo, discernimento, que é muito importante. Ele discerniu que a palavra não tinha vindo de Deus. E aí ele fala que não vai descer, e ali ele percebe que eles tinham feito aquilo para que ele pudesse pecar, para que ele pudesse então sair do caminho. Como aconteceu ali com Pedro, como aconteceu quando Jesus foi tentado no deserto, tudo para que ele saísse do alvo. Jesus não pecou porque ele não perdeu o alvo. Quando eu sei qual é a vontade do Pai para a minha vida, eu sei também como lidar com os inimigos. Eu sei como orar, eu sei com quem eu brigo. Mas se eu não sei para onde eu vou, com quem eu vou, o que eu tenho que fazer, fica um pouco difícil, não fica? Você não sabe com quem que você briga, você não sabe se aquilo que passa na tua frente é de Deus, se não é. Você não sabe se o que estão te propondo é de Deus ou não é. Então, primeira coisa, primeira que você tem que sair daqui sabendo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E quando você souber, e você vai saber, você não vai se desviar. E sabe a condição básica para a gente não desviar e chegar até o fim? É estar cheio do Espírito o tempo todo. Ali em Atos, quando a gente vê que quando Jesus morre, antes dele morrer, ele deu uma instrução que os discípulos tinham que ficar em Jerusalém esperando o quê? Eles ficaram 50 dias esperando o quê em Jerusalém? O Espírito Santo. Vê que quando Deus dá a instrução assim certeira. Não era para esperar em qualquer lugar. Era para esperar em Jerusalém. Eles esperaram 50 dias. E as pessoas ali, os discípulos, foram cheios do Espírito Santo. E se você começar a ler o livro de Atos, é cada situação tremenda. Eles vão andando, vem gente que se converte, sem eles nem falarem nada, vai acrescentando 5.000 pessoas por dia. Tem um momento ali que pegam eu não sei qual é o capítulo agora, pegam o Pedro e o João, porque eles curaram uma pessoa. Aí trazem eles, vão prender eles e aí começa aquela discussão, nós vamos prender vocês tal, e vocês, a não ser que vocês não falem mais do Cristo. E aí eu acho muito tremendo, porque aí Pedro falou assim, eu não tenho como eu não falar. Eu não posso deixar de falar do que eu estou vendo e do que eu sei. O Cristo morreu e ressuscitou, e eu vou continuar falando. Quer me prender, me prende. Ele não disse isso sou eu falando. E aí você vê, capítulo após capítulo, os discípulos estavam cheios do Espírito, andavam em ousadia, falavam com intrepidez. Por quê? Primeiro, sabia o que era para fazer. Segundo, estavam cheios do Espírito. E aí no finalzinho de Atos fala, eles cheios do Espírito e cheios de alegria. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Quando eu estou fazendo a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Eu estou cheia do Espírito e cheia da alegria que vem de Deus. Porque eu estou no centro da vontade dele. Saber a vontade dele e estar constantemente na presença dele para que você chegue até o fim e possa dizer como Paulo, para mim importa cumprir a carreira. E você precisa do Espírito Santo para cumprir a carreira. Você precisa do Espírito Santo porque às vezes a gente desanima. Às vezes você precisa que Deus renove o fogo.
Você precisa, quantas vezes você chega aqui, você precisa de uma palavra de Deus, talvez você esteja pensando aí agora, meu Deus, eu preciso tanto que Deus fale comigo. E Deus sabe quando a gente está meio que tentando, enfraquecendo e precisa de uma palavra. E eu aprendi uma coisa, que é o seguinte: quando Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma promessa, todo mundo aqui já recebeu de Deus uma promessa? Pelo menos uma? Pelo menos uma. Quem? Já? Pelo menos uma. Uminha. Amém. Uma. Quando Deus te dá essa promessa, a gente fica, eu não sei, né? Acontece comigo, acho que não sei se acontece com vocês. Você fica naquela, como eu posso dizer? Naquela expectativa, às vezes na angústia, de ver aquela promessa se cumprir, não é? Você fica ansiosa, você fica, às vezes, tem dia que você dá uma duvidada, tem dia que você não duvida, mas você fica naquela expectativa porque Deus te deu a promessa, não é assim? Sim ou não? E eu descobri, porque toda vez que eu fico ansiosa com essas coisas que Deus me fala, aí Deus diz assim para mim: Jane, eu quero muito mais do que você cumprir o que eu te disse, criatura. Porque parece, às vezes, que só eu quero que aconteça. E aí, quando eu paro para pensar que Ele quer, aí que bom, né? Porque Ele quer mais do que eu cumprir aquilo que Ele disse. Então, Ele vai zelar para cumprir a palavra dEle. Mas assim como Jesus buscava a Deus, assim como Jesus orava, obedecia, estava na presença de Deus, para ouvir Deus o tempo todo, para não perder o alvo, nós temos que fazer da mesma maneira. Para que então Ele cumpra cada palavra a nosso respeito. Amém? Teve uma época, o ano passado na minha vida, que Deus me deu uma promessa muitos anos atrás. E aí, como a gente está dizendo aqui, às vezes, né, tem mês que você crê mais, tem mês que você crê menos e tal. E teve uma época que eu estava assim, meio assim, tipo, falando para Deus assim: Deus, vamos conversar. Porque eu gosto muito de combinar as coisas, quem me conhece sabe. Eu gosto muito do combinado. Aí eu cheguei para Deus e o negócio está demorando tanto, que aí eu falei assim para Deus, combinei, né? O senhor pode me falar se não vai acontecer? Que eu vou ficar péssima, eu vou ficar mal, mas depois eu vou entender. Porque esse negócio não é possível que demora tanto. O senhor falou que demorava tanto, mas nem, não é tanto. Aí eu falei para Deus assim, era um sábado, eu estava fazendo um exame no hospital, um exame muito chato, dolorido, e eu estava assim, já estava triste, já estava chateada com aquele exame. E aí eu fiz a oração na minha cabeça, não fiz nem em voz alta. Eu falei: Deus, se aquela promessa por alguma razão não vai se cumprir, ou eu não ouvi direito, ou o senhor mudou de ideia, fala comigo hoje, sábado. E eu não contei para ninguém, nem para o meu marido. Ninguém. Isso era sábado de manhã, à noite a gente tinha um casamento para ir. E aí eu não queria ir no casamento porque eu estava com dor, não estava querendo e tal. E aí meu marido disse: não, vamos no casamento. Fomos no casamento. Chega no casamento, Deus fala, amém? Amém. No casamento, termina o casamento, a mãe do noivo vem na minha direção assim, ó. Nem me cumprimentou, veio direto em mim. E ela disse assim para mim: aquela oração que você fez hoje de manhã no hospital, vê bem. Eu estou te dizendo que Deus quer cumprir mais do que eu, o que Ele disse. E aí, meu marido até me olhou e disse assim: que oração Calma. Aquela oração que você fez hoje de manhã no hospital,
Deus mandou dizer que ele não está atrasado. Deus sempre me fala isso, sabia? Eu não sei se é porque eu estou sempre adiantada. Não sei. E aí eu sempre acho que ele está atrasado. Ele sempre me diz que ele não está, porque eu estou sempre com as coisas adiantadas, sabe? Aí ele disse assim para mim, eu não estou atrasado e eu vou cumprir o que eu te disse. Vocês imaginam a minha cara? Imagina. Aí a mulher virou as costas e... Aí o Edu, o que está acontecendo? Aí eu fui contar para ele. Falei, Edu, eu fiz a oração no meu pensamento. Não pode nem ter alguém ouvindo. Não tem jeito. Essa mulher não sabe nada da minha vida. E aí, por conta da palavra de Deus, que eu já sabia, mas aquele dia é como se eu tivesse abastecido o meu carro para mais um ano, entenderam? Aí, quando ele vê que eu estou... Está acabando a gasolina, ele vai lá e põe alguém para falar comigo. Porque ele não quer que eu desista. Porque a palavra dele, ela vai se cumprir. Porque Deus é verdadeiro em tudo que ele diz. E assim como ele fala comigo, ele vai falar com você. Porque, gente, não tem coisa mais frustrante do que a gente não ouvir Deus. Deus não fala só com o pastor. Deus fala com qualquer pessoa que o busque. E Deus não está limitado aqui a essa mesa hoje. Ele pode falar quando você sair de lá, daqui. Ele pode falar com você no banheiro, pode nem ser na mesa. Ele pode falar quando você estiver dormindo. Ele pode falar amanhã cedo quando você estiver lavando roupa. Porque Deus não se limita a culto, a oração. Deus não está preso a nada. Deus fala do jeito que Ele quiser, como Ele quiser e quantas vezes Ele quiser. Agora, vocês podem ter certeza, Ele fala. E hoje Ele vai falar conosco. Porque você vai sair daqui ouvindo. Vai para Jerusalém. Fique em Jerusalém. Vai para Samaria. Senta, levanta. É com criança que eu te quero. Não, é com idoso. Enfim, não é só palavras de ministério que Deus vai te dar. Deus vai falar a respeito dos teus sonhos, do teu casamento. Se você não está casado, do teu marido. Deus vai falar da tua família. Enfim, Deus ele vai mostrar para você porque Ele quer que você ande dentro do propósito dEle. Amém?